Pelo fato de ser graduada em letras, mestra em literatura e cultura pela Universidade Federal da Bahia e doutoranda pela mesma universidade em crítica cultural e literária. Então, minha atuação na medicina é muito ligada aí à área das humanas. E atualmente também eu coordeno os projetos e cursos de extensão da diversidade através do programa Anima Plurais, que é do ecossistema Anima, né, que faz parte de todo o ecossistema. Eu acho que é isso, né? E aí, claro, eu sou, né, lésbica, assim, eu ainda tenho uma certa crise, viu, Bela, com essa definição, mas aí a gente vai falar no bate-papo, no instante. Não é uma crise não existencial, mas uma questão mesmo de discussão de gênero, que eu acho que é importante trazer dentro do que isso simboliza. Mas estive essa semana em um evento chamado Sapatão Caminhoneira Fancha. A pessoa foi tão criativa em criar esse evento, que tinha tanto nome, que eu poderia escolher qualquer um ali para dizer que estava ali. Mas nesse evento a gente refletiu um pouco sobre, e hoje eu vou estender essas reflexões, porque é sobre mim, né? Então, espero contribuir. E lá, uma das reflexões fortes é esse lugar da demarcação profissional pessoal enquanto definição identitária, né? Quem é a Jan? E aí, quando eu estou num espaço profissional, quem é a Jan? Quando eu estou num espaço pessoal, quem é a Jan? Né? Como que isso vai sendo interseccionalizado, né? A partir do discurso, né? O discurso que Jan vai dizer que ela é. Então, assim, eu acho que essa sou eu. Aqui, até para dizer quem é, problematiza quem é. Né? Eu acho que essa sou eu. E espero contribuir hoje aqui com essas reflexões, porque, sendo muito sincera, hoje eu vim peito aberto para refletir junto, tá? Tem nada pensado antes, não. Vai ser uma coisa que vai sair aqui. Então, eu estou usando tranças, né? Eu sou uma mulher negra, estou vestindo uma blusa rosa. Atrás de mim tem 2 estantes de livros, com muitos livros de várias cores. Eu acho que é isso. Estou com a cara meio de sono ainda, mas já estou acordada, mas eu acho que é isso. Lívia, você quer se apresentar? E aí a gente inicia com as falas. Certo. Então, sou Lívia, eu sou pernambucana, assistente social, formada pela Universidade de Pernambuco. Atualmente, estou como residente, me formei em 2018.1, estou como residente em Atenção Básica e Saúde da Família, aqui no município de Jaboatão, também em Pernambuco. E aí, iniciei meus estudos sobre gênero, sexualidade, né? Atualmente estou estudando sobre a ausência da mulher lésbica dentro da estratégia da família. E venho também mais para esse bate-papo, assim, para compartilhar experiências enquanto mulher lésbica também, enquanto esse ambiente do qual estou atuando na saúde, na atenção básica, que é a porta de entrada. E aí eu venho compartilhar mais com vocês essas experiências. Tem uma carga teórica, assim, acadêmica, não tão... Ainda estou no início, né? Estou iniciando minhas pesquisas, meus estudos, estou nessa construção. E eu acredito que a gente está nela, se reconstruindo e se reconstruindo diariamente, né? Um processo contínuo. A gente está sempre entre reconstruir e se desconstruir diariamente. E eu estou iniciando meu processo de desconstrução, de reconstrução, de aprendizagem. Venho mais aprender também junto com vocês, compartilhar experiências. E eu acho que é muito isso sobre mim. Não tenho muito o que falar, mas qualquer coisa vocês podem perguntar. Vou me autodescrever também. Sou uma mulher negra. Estou usando óculos de lente, redondinho, mais ou menos, eu acho. Cabelo liso. Atrás de mim tem um estante também de livros e alguns bonequinhos que eu coleciono. Tem 2 quadros, um do lado direito, do meu lado direito, no caso, que é da bandeira LGBT, e um do outro lado, que é o meu nome e o meu signo, que eu ganhei de presente de uma amiga. E a parede é bege,
E a outra parede é rosa com uns enfeites, assim, que eu inventei. Enfim, espero contribuir muito para o debate de hoje, com o máximo que eu puder. E é isso. Acho que é isso. Obrigada, Lívia. Eu acho que para começar aí, a ideia não era realmente ter algo pronto, sabe, Jean? É que a gente consiga realmente dialogar e colocar crítica mesmo em qualquer ponto que vocês identifiquem necessário. A gente tem que realmente, igual a Lívia falou, desconstruir, construir, reconstruir o tempo inteiro, desde que todas as identidades tenham a liberdade para ser quem são, sem distinção, sem discriminação e viver nenhuma violência. E aí, para começar esse diálogo, queria que Jean falasse um pouquinho, depois para a Lívia. Interseccionalidade, trabalho e representatividade, o que essas três coisas têm a ver com ser lésbica, sapatão, fancha, caminhoneira, qualquer descrição aí que lhe couber. Ô, mulher, não traz esses nomes todos, não, senão a gente trava aqui de tanta complexidade que tem. E tanta história boa, né? Assim, são reconfigurações, obviamente, porque esses termos todos, eles são filhos, eu vou chamar de filhos no masculino, da violência, filhos de violência, né? Para atrelar a violência ao masculino. Então, eu acredito que, primeiro que a interseccionalidade e a representatividade, elas precisam ficar juntas, né? Não dá para a gente colocar muito longe. A representatividade, ela está muito ligada, primeiro, ao reconhecimento da identidade. Então, a gente se reconhece como tal e a gente se vê em tais espaços. Então, a presença, né? Então, mas para entender que existe a presença, é preciso entender que existe a afirmação da identidade. Ou seja, a gente precisa saber que a Isabela é lésbica para entender que a Isabela é uma representatividade dentro de uma perspectiva de liderança enquanto NAP, por exemplo. Tá? Que aí eu já estou falando também de profissional, né? Então, essa representatividade onde? No profissional. Então, a interseccionalidade e quem é a Isabela? Né? A Isabela é uma mulher, a Isabela é lésbica, a Isabela é filha, a Isabela e a Isabela é psicóloga, uma cacetada de coisa. Então, eu acredito que o que pega aqui na questão lésbica mesmo, assim, né? Usando esse termo, que eu prefiro sapatão, é que a gente está falando de um processo identitário que inicia lá na década de 70, tá? E eu acho que a gente ainda não problematiza o suficiente essa questão identitária da mulher lésbica. Então, ela inicia lá na década de 70, junto com a galera do LGB, né, do GLS, né? Então, a gente tem ali essas implicações. Então, primeiro o GLS, quando tem o GLS, aí vem, não, peraí, a gente tem que lutar, e aí o movimento feminista, junto com o movimento lésbico, consegue fazer uma inversão, e a letra L vai lá para frente, de forma simbólica, falando dessa representatividade e tudo mais. Então, assim, a minha realidade, eu estou falando de experiência, tá, gente? Não estou falando de teoria, não. A minha realidade é que eu não tenho um nome para dizer a vocês assim, nossa, aquela mulher que é lésbica, assim, que eu sei que lutou por determinados direitos públicos na saúde, ela é minha inspiração. Não tenho, tá? Claro que aí, isso assim, não tem no sentido assim, de quando eu começo a me entender, de quando eu começo a enxergar que eu, né, que, enfim, a sentir, eu não consigo dizer para você, teve um momento que as coisas aconteceram, não, mas sentir, começo a fazer um caminho de sexualidade, diferente do caminho esperado pela sociedade, que aí eu não tenho essa expressão, não tenho essa expressão de representatividade de uma mulher que eu diga, né, não tinha. Com o passar do tempo, aí alguns nomes apareceram. Então, algumas coisas estavam no campo da estética. Por exemplo, achar o máximo Ana Carolina cantando.
E mesmo sem saber se ela era, se ela não era, achar o máximo e falar, porra. Até que em 2011, mais ou menos, ela canta uma música com a Rorô, Angela Rorô. Eu gosto de homens e de mulheres, e você o que prefere? Naquela época, naquele momento que eu ouvi, escutando em casa, minha mãe falou, que música é essa? Baixa, desliga. Eu falei, pô, é isso, cara, será? Massa e tal. E aí, nessa época eu já andava, assim, nos grupos, né, só com meninas, que gostavam de meninas e tudo mais. Todas cis, enfim. E foi aí que começou a minha representatividade. Eram mulheres que eram lésbicas, assim, que estavam no meu ciclo, que tinham pautas políticas. Porque para você entender a representatividade, a pauta política ela é perpassada, não tem como. Eu posso ser eu posso ser, mas se eu não falo, se eu não expresso, se eu não me movimento nesse sentido, eu não vou ser uma representatividade para ninguém, porque ninguém vai saber da minha sexualidade. Como é que, eu acho Jean massa porque Jean é lésbica. Nenhum aluno meu, acho que pode falar isso hoje, assim, porque eu não levanto diretamente essa pauta, tá? E aí, por que a gente fala diretamente? Ainda está no campo da minha subjetividade, pelo fato de minha mãe não aceitar, por exemplo. Eu ainda levo para terapia. Uma pessoa velha como essa está levando para terapia, está conversando. E eu não consigo pensar essa representatividade, e aí eu não deixo de falar, né, e a Bela tem me colocado para falar cada vez mais, porque desde o ano passado que ela me convida para os bate-papos específicos com esse título, e eu não tenho recusado, porque tem sido um exercício para mim falar em público, né, sobre essas questões. Então eu tenho revisitado várias coisas. Então eu lembro, por exemplo, da Negra Mone, que é uma big girl de Salvador, do movimento hip hop, preta, lésbica, e aí quando eu começo a andar com as meninas lá de Salvador e tal, bem mais velha que eu e tudo mais, que eu vi Negra Mone falando, movimento hip hop é machista, é homofóbico, e eles querem tirar a gente daqui, a gente não vai sair, a gente vai brigar, a gente vai lutar por isso. Aí eu falei, pô, tá, isso é representatividade. Né, eu não falei na época, né, mas eu falei, pô, massa, quero ir atrás dessa menina, porque ela... Só que ainda assim eram guetos, se tratam de guetos, então a gente, mas assim, dentro daquele gueto, a identidade dela para mim estava exposta, e a partir daquele momento eu consigo entendê-la como representatividade. Então, quando a gente fala de trabalho, essa identidade, ela tem que estar exposta, para que eu entenda. Então, a mesma coisa racial. Às vezes você tem uma pessoa negra, de pele retinta, e essa pessoa se autodeclara parda. Ela não se declara preta. Você vai dizer que ela é uma representatividade? E aí entra o conceito, o que é a representatividade? Você vai dizer que ela é uma representatividade para você, porque ela está lá na frente, mas ela está dizendo que ela é contra cotas, ela está dizendo que ela é contra todas as políticas que foram construídas coletivamente pelo movimento negro? Ela representa quem? Esse é o ponto. Né, isso dentro do movimento, tá? É importante que tenha independência. Mas ela representa quem? E aí eu acho que perpassa nisso. Eu acho que Dona Isabela, eu tô falando muito dela, porque quem eu conheço aqui, gente, é uma representatividade para mim. Tá? Para Jan. E aí eu falo, por quê? Porque ela, quando ela me chama, eu falo, eu tô segura do lado dela, eu vou junto. Né, eu poderia falar, não vou. Eu falo, Bela, esse assunto, esse tema, poxa, deixa eu pensar melhor e tal, mas eu venho para ser Jan, eu estou vindo para ser Jan, né, eu acho que esse é o ponto, assim, eu não estou vindo para ser uma representatividade de outras pessoas, eu vou passar a ser porque essas 47 pessoas que estão aqui estão me conhecendo, estão entendendo que eu tenho pautas que eu posso não gritar aos quatro cantos, mas que eu defendo, tá, mas eu entendo que eu ainda preciso mais, eu preciso dar mais, eu preciso discutir mais, eu preciso abrir mais. Por quê? Porque existe uma invisibilidade gigantesca, por isso que o nome do evento é por conta da invisibilidade. Entender essa invisibilidade, entender como o movimento hoje está articulado, ainda é um fator complexo, porque eu não vejo o movimento lésbico, ele hoje, tão articulado quanto era lá atrás, quando estava
nesse processo de construção da minha própria identidade. Mas, dentro do movimento negro, está rolando vários movimentos de visibilidade, não só lésbica, mas de visibilidade LGBTQIA+, né? E isso tem contribuído, e é algo que não tinha, gente. Então, Jean era uma mulher negra. Onde é que eu vou? Movimento negro. Jean é uma mulher lésbica. Onde é que eu vou? Aí tinha os grupos, né? Que a gente se... Mas eram grupos muito mais de festa, de zoeira e tal, do que de, não, vamos lá na Câmara de Vereadores requerer uma atenção à ginecologia lésbica. Não, isso não tinha, não vivi isso, tá? E entendo hoje, acho que a Lívia vai me ajudar muito a pensar sobre essas coisas aqui, a gente que tá com o movimento de instigar a existência de ambulatórios, né, a gente está aí com a expectativa de já sair um primeiro ambulatório, onde o Unima Plurais vai ser super parceiro para a comunidade LGBTQIA+, e eu acredito que isso vai ser muito importante, um papo que a gente teve no passado, né, Bela, também, sobre a ginecologia e tudo mais, mas são caminhos, tá, gente, e me desculpe se eu estiver sendo muito sincera, assim, e estiver quebrando expectativas de, já não é a fuderosa, não sou. Eu sou uma pessoa que estou nesse processo ainda subjetivo de construção na perspectiva política, né, também. Mas estou aqui. A dona Isabela está me obrigando. Brincadeira, Bela, mas uma coisa que aconteceu ano passado, para poder passar a palavra, foi uma amiga fez uma atividade do doutorado e foi um ensaio, e ela fez um ensaio que se intitula Jean dos Pontos, sapatão, tarará, 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 é o título do ensaio. Eu falei, mulher, pelo menos botava no resumo, né? E ela, beleza, ela falou que ia fazer, ela fez entrevista e tal, concordei, mandou para a disciplina, foi aprovada, tá, tudo certo, e aí 2 meses depois ela mandou mensagem, Jean, sabe aquele artigo? Eu falei, sei, né, já terminou, já li, tá massa. Então, foi aprovado para uma revista, você deixa eu publicar? Então, eu já entendi ali que eu estava saindo do campo privado da disciplina e indo para um campo público da publicação em uma revista lésbica, assim, uma revista de estudos lésbicos. E eu falei, pode, mas eu pensei assim, puxa, será? É isso que eu quero mesmo e tal? E eu autorizei. Então, foi mais um movimento, tem sido muitos desses movimentos, dessa publicização, né, e eu acho que é esse o caminho da representatividade. Eu me entendo, eu falo, se eu falo e eu ocupo determinados espaços, eu represento determinados grupos, eu acho que o movimento é esse, né, se eu ocupo espaço no sentido profissional, eu consigo ser representativa nesse espaço profissional. Eu fico feliz demais que você esteja topando, mesmo esse não sendo o diálogo que você costumava fazer, né, assim, eu acho que não tem, inclusive, eu acho que esse é um dos pontos, né, assim, você tem que ser lésbica, mas você tem que ser militante, você tem que produzir texto, você tem que ir para a rua, não, né, assim, você pode ter várias expressões disso. Mas eu acho que tem, Bela, aí, isso que você falou, né? Tem que ser, tem que não ser. Eu acho que é o entendimento do quanto que isso vai ser importante para a comunidade no nosso entorno, né? Essa reflexão que eu tenho feito, assim, o quão é importante eu sinalizar isso, né? A pauta racial ainda é a pauta que me destaca, mas, assim, o meu trabalho de doutorado é sobre uma produção trans, mas é sobre uma produção trans por conta do meu próprio lugar, não é sobre uma produção trans que eu estou olhando para lá. E aí contar, assim, um segredo para 40 pessoas, que eu tenho um inscrito de um eu lírico trans, né, enfim, eu escrevo literatura e tudo mais. Estou pensando em colocar junto com a tese, inclusive, para publicar. E eu não entendi o incômodo que eu tinha, né, com aquilo. E aí a tese está sendo extremamente dolorosa de escrever, muito dolorosa, porque eu escolhi 2 pontos para escrever na tese. A primeira fala sobre a não humanidade das mães, né, as mães, elas não são humanas. É a tese, tá, gente? É uma hipótese. Antes que as pessoas olhem, mas eu também acho que elas não são mesmo, não. As mães não são humanas.
E a segunda hipótese é que os corpos abjetos da sociedade, eles estão numa indefinição identitária e de gênero que a gente não consegue captar. E eu me entendo como um corpo insurgente e abjeta. Eu me entendo como o nojo da sociedade. Então, é uma complexidade isso, porque aí, tá, lésbica é um lugar higienizado. Na minha cabeça, não sei. Vocês podem me ajudar aqui. Sapatão é o lugar não higienizado da coisa. Fancha é o lugar não higienizado da coisa. Caminhoneira é o lugar não higienizado da coisa. E o quanto que sapatão não é sexualidade, o quanto que sapatão é gênero. Que eu acho que eu já falei isso para Bela uma vez assim, Bela, o quanto que sapatão é gênero? Porque lésbica não é gênero, ok. O gênero é mulher. Mas e sapatão, será que não há um gênero aí, principalmente quando a gente pensa na mulher preta, sapatão? Fui para terapia essa semana, minha terapeuta fez a seguinte pergunta: como você está se sentindo totalmente feminina com esse cabelo? Essa pergunta me disse mais sobre como é sua vida no dia a dia sem ser nada feminina. Foi mais essa pergunta que chegou a mim do que porque eu coloquei um cabelo e tal, não sei o quê. Então, existem várias coisas que estão no campo do não perguntado, não discutido, não falar. E aí chega um belo momento, quando você se enquadra um pouquinho naquele signo fixo, alguém vai e realiza a pergunta para você. E aí você fala, hã? Como assim? Feminina, eu não era, eu não sou mulher e tal, e vem, né, surgindo Netrute logo na minha cabeça, vem, enfim, Bell Hooks, todo mundo junto, Audre Lorde, fazendo a Inquisição, ó, tá vendo? Você não era mulher, e eu não sou uma mulher, vem essa pergunta. E aí, né, eu acho que fica por esse lado, assim, há uma coisa de um desmantelamento desse gênero, que aí não é que eu não queira me definir como lésbica, mas essas coisas vêm e me perguntam, peraí, você é lésbica para quem? Para qual sociedade? O que é ser lésbica? Né? Mas isso é um debate meu, talvez contra, tá? E talvez não contra, mas talvez criticando o feminismo branco lésbico, tá? Acho que por isso que eu falo que é higienizado. Perfeito. E para você, Lívia, o que essas 3 palavras lá têm a ver? E pega aí também o que Jean já falou. Desse peso, né? Dessa característica, eu queria começar pela fala de Jean, do que é ser lésbica, né? Do que se espera que a gente, enquanto mulher lésbica, tenha em característica e em comportamentos, né? Eu vou adiantar um pouquinho da minha fala, mas depois eu volto. E aí eu lembro quando eu contei no meu ambiente de trabalho, por exemplo, sobre a minha sexualidade, que eu era uma mulher lésbica, e aí algumas pessoas me questionaram, assim, como assim tu é lésbica? Nem imaginava que tu era tão feminina. E aí é aquele estereotipo, né, que se espera que uma mulher lésbica tenha, de ser mais masculinizada, e ter um comportamento mais masculino, de roupa e etc. E aí assim que eu falei em uma reunião de matriciamento, eu percebi a reação do pessoal, assim, de tipo, como que pode, sabe? Aquele olhar julgador, que já vem de certa forma. E aí faz a gente pensar realmente, de fato, de uma estrutura, né? Estrutural, na verdade, assim. A gente, enquanto mulheres, a gente espera que a gente tenha um certo tipo de comportamento. A gente só pelo fato de ser mulher. E aí, quando a gente foge desse padrão de comportamento e eu me assumo enquanto mulher lésbica, espera-se também que eu tenha um certo tipo de comportamento e característica por ser uma mulher lésbica. E, enfim, é bem complexo e bem estrutural, de fato. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um galo aqui perto, eu acho que ele quer participar também da apresentação, então vocês vão estar sempre ouvindo. Em alguns momentos ele vai querer falar mais que eu, mas é isso. Eu fiz uma pequena apresentação só para me guiar, porque senão eu me perco. Eu sou bem desorganizada, na verdade. E aí eu vou apresentar aqui para vocês, é só para me guiar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou ver mais a sala, mas aí tu me diz, tá aparecendo. Assim. Certo. E aí, como o Jean também falou, né, dessa questão mais subjetiva,
de reconhecimento, e eu queria começar, já que a gente vai falar um pouquinho sobre essa visibilidade lésbica, e enfim, eu venho mais, na verdade, trazer mais as minhas experiências para vocês enquanto mulher lésbica. Eu não preparei algo muito teórico nem muito acadêmico. E aí eu queria começar sobre esse reconhecer-se, né? Sobre, digamos assim, sair do armário. E aí a gente sabe que é um processo, que é uma questão muito pessoal e política. E para mim, João, eu lembro que na tua fala tu disse que não tinha uma representatividade, assim, foi ouvindo Ana Carolina a partir de uma música que isso te despertou. Eu venho de um núcleo familiar, de uma base familiar heteronormativa, minha mãe, meu pai, meus irmãos, famílias próximas e etc. Então, eu fui criada também nesse padrão de uma heteronormatividade compulsória, como mulher, para ter um olhar, um desejo afetivo e sexual direcionado para um homem, todo nesse padrão que a gente sabe que existe, sempre existiu, na verdade, né? Na nossa construção. E aí reconhecer-se enquanto mulher lésbica é uma questão pessoal e também política, mas eu acredito que seja muito pessoal, porque não é um processo nada fácil. É um processo que não tem um prazo de validade. Você se reconhecer primeiro enquanto mulher lésbica e depois se assumir enquanto mulher lésbica é uma questão muito sua, muito particular, não tem um momento certo que você tem que seguir, um prazo que você tem que falar disso até aquele é bem subjetivo. E aí eu cresci nesse padrão de heteronormatividade, mas eu tive uma representatividade muito próxima a mim, que foi a minha melhor amiga, assim, que é, na verdade. Crescemos juntas e ela se reconheceu enquanto mulher lésbica muito cedo. Ela diz que desde pequena, assim, desde a infância e da adolescência, ela percebia e ela reconhecia que tinha esse desejo sexual, atrativo e afetivo por outras mulheres. E aí eram só nós duas meninas. Aqui na rua eram só nós duas. E todo mundo dizia que eu também era assim, antes de eu saber quem era assim, sabe? Só pelo fato de eu estar com a minha amiga, as pessoas já me questionavam sobre isso. E aí, por eu estar dentro desse padrão, mesmo tendo essa representatividade dessa minha amiga, era algo que eu via muito distante de mim. Que eu dizia que tudo bem ela ser, mas eu não era. E aí, eu sempre percebi, também na minha adolescência, que eu tinha um olhar diferente para as mulheres, e eu tinha uma admiração muito grande em certas mulheres. E aí, com o tempo, agora, né, eu vou refletindo mais sobre esse meu passado, que eu me excluía, que eu me invisibilizava, que eu me negava pelo fato daquela carga de ser uma mulher e que se esperasse que eu fosse hétero, né, que eu tivesse um olhar direcionado para homem. Então, eu negava isso dentro de mim por um bom tempo, eu neguei. Mesmo tendo essa representatividade, assim, bem próxima da minha amiga. Mesmo sabendo que ela se relacionava com meninas, eu passei um bom tempo negando isso a mim. E aí, mesmo eu com esse olhar admirável em outras mulheres, eu ficava na questão de que não, é só um olhar admirável. Então, eu me relacionei com homens um bom tempo, assim, com meninos, na verdade, nem homem né? Eu era adolescente, então era menininhos, enfim. E aí, tive alguns namoradinhos, até que um dia, assim, com os meus 17 anos, foi quando eu fiquei com a menina pela primeira vez, e foi algo, assim, que nem foi planejado, digamos assim. Aí eu me interessei, eu vou flertar e vou ficar com essa menina. A gente simplesmente se conheceu e um dia estava assistindo um filme e se pegou. E foi ali que, tipo, eu parei para refletir sobre mim, para me conhecer, sobre os meus desejos, sobre as minhas questões, para me ouvir também, né? E entendi que eu estava me negando pelo fato de ver tão próximo a minha amiga as consequências da opressão, da exclusão que ela sofreu. Eu acho que aquilo me assustava, sem falar da sociedade como um todo, né? E aquilo terminava me assustando e contribuindo para que eu me negasse cada vez mais. Eu precisei ficar com essa menina, com essa pessoa, para me permitir me ouvir, me entender e não mais me silenciar. Subjetivamente falando, né? De mim mesmo. Após esse meu reconhecimento enquanto mulher lésbica, desejo e atração afetivo por outras mulheres, eu demorei bastante também para falar sobre minha sexualidade para minha própria família e para os meus amigos mais próximos. Vivi um bom tempo na minha vida ficando com meninas, mas era algo clandestino, digamos assim, né? Que eu não compartilhava sobre isso com ninguém, assim, apenas com a pessoa que estava ficando.
E aí, tanto é que eu fiz 4 anos de graduação, e nos meus 4 anos de graduação eu conto nos dedos as pessoas que sabiam sobre a minha sexualidade. Eu acho que 5 pessoas que eu cheguei a compartilhar, que me relacionava com meninas, que era sapatão, enfim. Então, é algo que eu também estou nesse processo, já, de subjetivo, de me assumir enquanto mulher lésbica também, enfim, sabe? De não mais me silenciar. E é um processo contínuo, assim, eu acho que assumir-se enquanto mulher lésbica requer muita coragem, porque você sabe que você vai ter que lidar com as consequências disso, principalmente no país que a gente vive, né? E na época que a gente está vivendo mais ainda, de tanta opressão, de tanto desmonte que a gente está vivendo e violência que vem desse governo terrível que a gente tem, infelizmente. Então, tudo isso requer muita coragem dentro desse processo mesmo de assumir-se enquanto mulher lésbica. Principalmente eu consigo, assim, eu não sei se é até uma ousadia minha, mas aí eu penso que você poder conseguir e vir a ter coragem para se assumir enquanto mulher lésbica dentro de todo esse contexto que a gente vive, eu começo a pensar que é até um privilégio, certo? A gente conseguir fazer, sabe? Dar esse passo. Porque a gente sabe que é um processo não muito fácil, é um processo doloroso. Estamos submissas o tempo inteiro a uma violência, a uma opressão, a uma exclusão. Ao mesmo tempo, eu consigo enxergar que esse assumir-se enquanto mulher lésbica e esse posicionamento é também um passo muito importante dentro da luta para as conquistas da gente enquanto direitos mínimos que a gente precisa, que a gente necessita. Eu consigo ver esses dois viés, mas eu sei que é um passo não muito fácil, tirando pela minha própria experiência. Apesar da minha família ser, a minha base familiar ser heteronormativa, é uma base familiar que me acolhe muito. Desde sempre, assim, a minha mãe sempre falava, mesmo antes de eu me assumir, mãe sabe, né? Ela sempre falava, assim, em conversas que, mas se minha filha for sapatão, não tem problema nenhum, ela continua sendo minha filha, eu vou acolher ainda mais, porque eu sei que ela vai sofrer fora. Então, obrigado, mãe, inclusive. Ela é excelente, assim, mesmo tendo esse apoio familiar muito forte, tanto mãe, pai e irmãos, eu ainda me silenciei por muito tempo mesmo, até que foi um processo meu, que eu consegui conversar com a minha mãe, depois que eu consegui conversar com a minha mãe e minha família, consegui conversar com amigos, enfim. E aí, imagine para mim que tenho, né, essa base, esse suporte favorável, assim, que não me exclui, que não é violento comigo. Foi um processo lento e difícil. Imagine para quem tem uma família que não lhe aceita, que lhe exclui, que não consegue entender sua subjetividade, né? Então, é um processo bem mais difícil, bem mais doloroso. Assumir esse lugar, né, de mulher lésbica. Enfim, população LGBT, tudo. E aí eu queria começar, né, falando para vocês um pouquinho esse meu processo de reconhecimento, de aceitação, de me entender, de me ouvir, de me permitir também viver, porque chega até a ser irônico e horrível, assim, você saber que para amar você precisa sofrer tanto, quando o amor deveria ser leve, deveria ser mais fácil, né? Amar e pronto, mas não é só isso, a gente precisa estar preparado e ciente que a gente vai passar por muitas consequências, opressões, enfim. E aí, só para contextualizar um pouquinho, quando eu estava lendo, Bela, sobre interseccionalidade, enfim, a interseccionalidade, ela vem, né, com esse objetivo de falar sobre as múltiplas opressões, visto que o movimento feminista ocidental ele tinha como referência, né, e experiência as mulheres feministas brancas e de classe média alta, e aí reduziu o movimento da mulher, o movimento feminista, a uma questão de gênero, e a gente sabe que não é só sobre gênero, é também sobre raça, é também sobre sexualidade, é também sobre classe social. Então, a interseccionalidade, ela traz justamente isso, assim, essas múltiplas formas de opressão que a gente, enquanto mulher, passa e sofre, né? A gente tem as nossas múltiplas opressão só por ser mulher, e aí, por ser mulher negra,
por ser mulher negra e lésbica, por ser mulher negra, lésbica e também pobre. Tudo isso são pautas que precisam ser debatidas em conjunto, a gente não pode ver separadamente. E aí também não pode basear no feminismo que tem uma experiência apenas desse grupo de mulheres heterossexuais brancas e de classe média. Então, ela traz essas múltiplas formas de opressão baseado em questões que a gente precisa ter direcionadas para os direitos humanos e que não coloca, por exemplo, as formas de opressão dentro de uma base de hierarquia. Não é sobre isso, né? Ele coloca, não quer direcionar que uma opressão é maior do que a outra. São todas opressões e a gente precisa estudar e entender e procurar superar essas formas de opressão de uma forma em conjunto. Então, o conceito de interseccionalidade, ele traz essa questão de início, né, mais direcionada sobre gênero e raça, que foi um conceito que veio através de feministas negras. Então, ele vem trazer gênero e gênero e raça também, que era um dos pontos naquela época, que não era só ser mulher, era também ser mulher negra e escravizada, que tudo isso interferia no processo, não era só sobre gênero, e hoje em dia abrange também tanto sexualidade como classe social. E aí eu acho que, em resumo, ela traz uma ideia para nos ajudar a perceber que cada um de nós é atravessado por diversos marcadores sociais, né? E esses marcadores sociais, eles trabalham em conjunto, ele vem de uma forma combinada. E aí, lendo e estudando, eu vou aproveitar, deixa também para citar um pouquinho a minha autora favorita, Clarice Lispector, que aí eu estava lendo e chegou uma parte que eu lembrei muito dela, que é quando ela fala que cada pessoa é um mundo, e aí eu vou para além e digo que cada mundo são infinitos caos, e que cada caos são infinitas marcas que a gente carrega, infinitas marcas de opressões e etc. Infinitas subjetividades que a gente precisa estar sempre, né, trabalhando em conjunto para tentar superar essas formas de opressões e ganhar força e continuar lutando. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho, Isabela, esse processo de representatividade no trabalho, e eu vou puxar um pouquinho a deixa, que é para onde eu estou, né? Na saúde. Quando eu decidi trabalhar, pesquisar, na verdade, sobre a invisibilidade lésbica dentro da estratégia de saúde da família, foi, deixa eu ver, foi a partir de um almoço, para vocês terem noção, assim, essa importância também dessa representatividade dentro do nosso processo de trabalho. Porque assim que eu entrei na residência, eu estou na residência há 2 anos, quase, já sou R2, e recentemente, eu acho que em junho ou julho, foi quando eu falei sobre a minha sexualidade para a equipe que eu trabalho. Então, veja que eu ainda estou nesse processo de me silenciar. E aí eu vou contar para vocês como foi o depois que eu falei sobre a minha sexualidade para a equipe, como foi essa questão, né? Mas antes de chegar e de decidir, assim que eu entrei na residência, eu fiquei em uma unidade da qual eu não estou lotada hoje mais, fiquei só no início. É um exemplo que eu sempre falo em qualquer mesa que eu tiver, porque é um exemplo que me doeu muito e que eu preciso falar para que talvez a gente consiga entender essa problemática, sabe? Essa violência toda que gira em torno da população LGBT. E aí, assim que eu entrei na residência, eu fui para essa unidade e em um momento de almoço, em uma roda de conversa, eu contei que eu me relacionava com mulheres, né? Que eu era uma mulher lésbica e até aí tudo bem. E minutos depois eu fui para a sala e quando eu cheguei na sala, uma profissional que trabalha nessa unidade há mais de 10 anos entrou na sala. E aí ela me contou que era casada com uma mulher há mais de 20 anos. E ok. Só que aí ela me disse para eu não contar para ninguém da unidade. Olha que eu estava nessa unidade, eu acho que há uma semana. E ela me contou. E ela pediu que eu não comentasse com ninguém porque ela tinha medo da reação do pessoal, que ela achava que o pessoal da equipe era muito preconceituoso, que ela não estava preparada para falar sobre isso como profissional. E aquilo mexeu muito comigo, assim. Eu fiquei muito mexida, foi algo que eu pensei, caralho, velho, como é que você trabalha há mais de 10 anos numa unidade de saúde
que é porta de entrada, e você não se sente à vontade para falar sobre a sua sexualidade com colegas de trabalho. Isso é muito preocupante, isso é muito doloroso, é muito triste, enfim, você não poder falar sobre você, sabe? E claro que tem aquele processo pessoal dela mesmo, de preparação dela com ela, da subjetividade dela, mas é algo que precisa ser falado e questionado, sabe? E aí eu disse, não, velho. E, ao mesmo tempo, eu consigo ver a representatividade também, né? Assim que eu falei sobre a minha sexualidade no almoço, no mesmo dia, ela veio me procurar. Então, eu consigo perceber essa importância dessa representatividade, principalmente dentro da área da saúde, e, ao mesmo tempo, o quanto é doloroso, sabe? Tudo isso. Então, imagine, se para ela que é um profissional não pode fazer isso, imagine uma usuária que mora, sei lá, do lado da unidade e vai na unidade de saúde da família e não pode se apresentar enquanto mulher lésbica porque, sabe, né, das formas de opressões e preconceito que está diverso no mundo inteiro. E aí eu fiquei refletindo também, assim, foi meu pontapé inicial, foi onde eu decidi que sim, eu quero falar sobre isso, eu quero discutir sobre isso, e é importante falar sobre isso, principalmente dentro da saúde, porque saúde da população LGBT ainda é algo muito tabu, muito tabu, muito, 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 muito. Não é nada muito fácil você trabalhar sobre isso dentro da unidade de saúde da família. Por quê? E aí eu falo saúde da família porque é onde eu estou, né? Eu acredito que todos os níveis de atenção deve ser algo bem difícil. Porque não se discute sobre esses temas. Se eu chego na unidade de saúde e eu encontro os profissionais que são 100% heterossexuais, e aí eu não quero aqui culpabilizar os profissionais, porque eu sei que é algo estrutural, é algo que não se debate, que não se discute, que não prepara esses profissionais, é algo de gestão também, mas se eu chego na unidade de saúde e não se fala, não se tem essa representatividade dentro desse ambiente de trabalho, eu sei que temas sobre saúde da população LGBT não será discutido. E se for discutido, vai ser algo que, por exemplo, no mês de comemoração, algo bem superficial, por exemplo, a gente fez o RU, acabou-se. E aí, nesses anos, nesse tempo que eu estou dentro da estratégia, eu não consegui ver. Eu não consegui ver dos profissionais nenhuma ação direcionada para esse público, sabe? Nenhum debate e nem nada do tipo. Isso foi me inquietando e eu precisei de muito tempo dentro da minha própria unidade para poder me assumir enquanto mulher lésbica e problematizar isso aí. Eu disse, não, eu acho que não dá para ficar e nem para continuar assim. Até que eu fui e organizei um matriciamento sobre saúde da população LGBT. E ok. Organizei esse matriciamento. No momento que eu usei uma metodologia de imprimir Olivia, a sigla. o que é matriciamento? Certo, matriciamento é reunião que a gente faz, desculpa, eu achando que todo mundo é da saúde. Mas o matriciamento são reuniões que a gente faz todo mês com a equipe de saúde. Por exemplo, eu sou NASF, que é o Núcleo de Apoio à Estratégia de Saúde da Família, e tem a Estratégia de Saúde da Família, que são os postinhos que ficam assim no bairro. E aí o matriciamento são essas reuniões que tem duas equipes, que seria eu enquanto NASF e a Estratégia de Saúde da Família. Aí seria a reunião e a gente dá o nome de matriciamento, porque a gente discute os casos que a gente acompanha enquanto NASF e que a unidade de saúde também acompanha enquanto unidade de saúde, ACS, médico, enfermeiro, sabe? Aí matriciamento são esses momentos que acontecem entre a gente, as duas equipes. Engraçado, E aí, em uma dessas reuniões, para se discutir os casos, eu levei o tema também para a gente discutir e debater sobre saúde da população LGBT. Levei a sigla, levei o significado de cada letra. E aí, quando a gente estava lá discutindo, eu fui entregando o significado de cada letra, cada ACS, para que a gente fosse lendo e discutindo se tinha esse público dentro do território, se era cadastrado, se procurava a unidade de saúde da família, para ir debatendo essas importâncias, né? E aí, quando eu ia entregando o papelzinho, eu ia ver na reação dos profissionais. E uma das reações foi que, tipo, eu entreguei, eu acho que era a letra G, e aí a pessoa disse assim, peguei logo esse. Vigi, peguei esse. Ai, meu Deus, a gente vai falar sobre isso mesmo? E a gente sabe que dentro da estratégia de saúde da família, assim, pelo menos nas unidades que eu estou lotada, prevalece muito o pessoal de religião, né? Que são as cabrianas, enfim.
E aí eu fui entregando, né? E a gente foi discutindo, e nesse momento eu contei, eu encontro mulher lésbica, não sei o quê, e eu vi a reação do pessoal assim, meu Deus, foi aquele choque, né? E quando terminou o matriciamento, sem falar dos comentários diversos, assim, homofóbicos, que foram saindo dessa unidade, eu fiz em duas. A outra unidade foi tranquila, assim, não teve comentário homofóbico, o pessoal pareceu bem aberto, mas em uma foi bem difícil. E aí, no final da reunião, eu tinha um caso que é assim, caso que a gente acompanha, era de uma criança que eu acompanhava com o médico, a ACS e o enfermeiro. E aí essa criança saiu do município, então eu tinha que dar alta de certa forma, eu não podia mais acompanhar porque ela não estava mais no território que eu estava trabalhando. E aí eu falei, né, deu o retorno desse caso, dizendo que não ia mais acompanhar porque a pessoa saiu do território, ok. Aí, quando terminou a reunião, a pessoa que acompanhava o caso comigo me procurou e foi terrível, assim. E aí a gente sempre fala para a gente mesmo que a gente vai saber como reagir a esses momentos de ataques homofóbicos, mas na verdade a gente trava, pelo menos eu travei. E aí a pessoa disse assim, menina, nem sabia que tu era lésbica, não sei o quê, nem parece, tu é muito feminina e tal. E eu fiquei olhando a pessoa, esperando qual era dela e como é que ela ia concluir a fala dela, né? E aí ela disse assim para mim, tu não tem mais nem nada comigo, né? O caso que a gente tinha, a pessoa não tá mais no território, então a gente não tem mais nada junto. Então a gente não tem mais nenhum caso, ainda bem, então a gente não tem mais nada para acompanhar juntas. E eu continuo olhando para a pessoa, e depois ela deu as costas e foi embora. E aí pode não ter sido muito intencional nem consciente a fala dela, mas eu senti, foi bem negativo para mim, assim, no sentido de que, eu me assumi enquanto mulher lésbica e a pessoa se sentiu aliviada por não ter mais nenhum caso para acompanhar comigo. Então, assim, são consequências desse ato de sair do armário, de se assumir-se enquanto mulher lésbica dentro do ambiente de trabalho, que você sabe que, infelizmente, você vai ter que passar por esses processos de opressão e que são dolorosos, sabe? E aí, ok, eu fiquei na minha um tempo refletindo e pensando, e sem falar outras questões, assim, de, por exemplo, eu precisar ficar dentro de uma sala com uma das profissionais para discutir sobre o caso que a gente está acompanhando. E a gente ficar, sei lá, 2 horas, 2 horas não, é muito, mas 1 hora, 30 minutos dentro da sala conversando, e depois a gente ter que sair e rolar aquele clima na unidade de tipo assim, "Ih, passou muito tempo com Lívia dentro da sala, sabe? As pessoas não falam, mas a gente sente o olhar, a gente sente toda essa repercussão que gera dentro da unidade. Então, são coisas que, infelizmente, acontecem dentro do processo, dentro do trabalho, sobre essa representatividade, mas, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar a importância desse meu posicionamento, de me posicionar enquanto mulher lésbica, e de dizer que eu estou ali, que eu preciso trabalhar sobre isso com os profissionais também. Então, eu questiono. Hoje em dia, por exemplo, no matriciamento, a gente discutiu sobre saúde da mulher. A gente sabe que saúde da mulher está reduzida. O SUS, para mim, é um SUS criado, direcionado para uma população heterossexual. Então, quando você pensa em saúde da mulher, você pensa em saúde da mulher de uma mãe reprodutiva, adulta. São prevenções de ST direcionadas para uma pessoa que tem relacionamento heterossexual. A gente não tem prevenção de ST para mulheres que se relacionam com mulheres. Tem, mas são clandestinos, né? Digamos assim. Não tem uma política de saúde direcionada diretamente para a saúde da mulher lésbica. A gente tem a política de saúde da mulher, a política de saúde da população LGBT, que são políticas que citam a mulher lésbica de uma forma mínima, assim, mas não fala sobre a especificidade dessas mulheres, sobre os cuidados direcionados, não garante ação direcionados para essas mulheres. Tanto é que eu, dentro da minha unidade, eu não enxergo e não vejo mulheres lésbicas procurando a unidade de saúde da família. E por quê? Porque eu sei que essas mulheres existem, eu sei que elas estão dentro do território. Mas por que que elas não procuram a unidade de saúde? A gente sabe o porquê, mas eu estou tentando pesquisar para concluir a minha hipótese. E a problemática disso mesmo, assim, problemática disso diretamente para essa mulher, enquanto mulher lésbica, desse cuidado de saúde para ela que está sendo negado, e a problemática do próprio ambiente de trabalho, de você não falar, não se discutir sobre isso.
Então, eu consigo enxergar essa minha representatividade dentro desse ambiente de trabalho, que eu consegui inquietar, de certa forma, alguns profissionais sobre esse cuidado, sobre a gente ter uma atenção direcionada diretamente para essas mulheres e suas subjetividades, e enfim, e do quanto isso é importante, sabe, de discutir, de se falar. Não foi um processo fácil e não é, não será, não vou aqui romantizar jamais. A gente sabe que é muito difícil e é muito você com você mesmo e você saber que você está preparada para isso, né? Para assumir essa posição, essa representatividade e as consequências que vão gerar em torno desse seu posicionamento. As pessoas ainda não acreditam que a gente, enquanto mulher lésbica, vai ficar com todas as mulheres que estão do lado da gente. Quem dera fosse tão fácil, né? Não sabe elas a burocracia que é. E aí, e aí de achar que se eu saio com uma colega de trabalho para algum canto é porque eu estou ficando, estou pegando essa menina. É como se eu, enquanto mulher lésbica, não pudesse ter uma amiga mulher, porque aí eu vou estar ficando com essa mulher. Não, gente, é só minha amiga, a gente só está tomando um sorvete. É do quanto as pessoas terminam burocratizando ainda mais esse processo. Enfim, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês, mais a minha experiência enquanto mulher lésbica dentro do meu trabalho, essa representatividade. E é isso, assim. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, falar, eu vou lembrando e a gente vai conversando. Deixa eu só encerrar. Arrasou, Olivia. É uma perspectiva que falta muito para a gente alcançar o mínimo, assim, né, da saúde. A Jane até participou no ano passado, né? Não sei se foi ano passado, perdi um pouco a noção do tempo. Foi, né? Foi ano passado. Sobre atenção ginecológica e realmente a saúde da população LGBT, saúde da mulher lésbica é uma coisa inexistente, fronteiriça, algo falta muito. Então, seu trabalho aí é essencial, né? Falta muito, muito mesmo. E aí, quando a gente para pensar, dentro da saúde, assim, falando e refletindo que quando a gente pega uma unidade de saúde, onde 100% são pessoas heterossexuais, a gente sabe que são pautas que não vão muito para frente, né? E aí, quando a gente tem essa representatividade da população LGBT dentro da saúde, na ponta, na porta de entrada, que é a estratégia de saúde da família, a gente consegue, de certa forma, dar um passo de cada vez, né? De questionar, de problematizar e falar sobre essa importância dessa representatividade, dessa saúde direcionada para esse público. Apesar de vocês duas, Jan e Lívia, né, terem falado uma coisa parecida assim sobre a subjetividade de vocês, né? Vocês estão se colocando no reconhecimento, mulheres que gostam de mulheres, que amam mulheres, mas na área do privado, assim, né? Uma discussão mais subjetiva mesmo. Porém, as duas no trabalho discutem isso, né? Discute gênero, discute raça, discute sexualidade, e acabam trazendo para o público algo que ainda subjetivamente tá sendo localizado e fortalecido politicamente, né? Então, eu acho que o que vocês têm feito publicamente não aparenta o que no privado acontece, assim, né? Achei legal o comentário da Bela Inácia. Tive que explicar minha sexualidade pan para a psicóloga da vara da infância de minha cidade, pois estou me habilitando para adotar uma criança, né? O desconhecimento sobre o universo LGBTI+, né? Não é LGBT A, B, A, C, D, não, né? Que a gente é obrigada a escutar por aí em alguns programas na mídia. E aí, gente, agora convidar vocês para bater o papo com a gente. Jean, se você quiser completar alguma coisa que a Lívia trouxe. A Bruna enviou aí a apresentação de uma amiga sobre
Atenção ginecológica de mulheres e lésbicas, não é isso, Bruno? Se você quiser comentar também depois aqui, abrir o microfone. Me perdi nas telas aqui, estava tentando abrir o título da apresentação dela. Não, achei só importante de compartilhar também. Essa minha amiga é da área da enfermagem, né? E eu vi muito do que a Lívia falou, assim, no que a Júlia apresentou no trabalho dela também, que é um TCC de graduação. Ela entrevistou mulheres bi e lésbicas, falando sobre atendimento ginecológico, e no TCC ela fala, na apresentação do TCC ela fala sobre as respostas que as pessoas deram, assim, a falta de buscar esse acompanhamento depois de ter uma experiência negativa, ou depois de se assumir, não procurar mais por ter medo de ter que se assumir para um médico, uma médica, enfim. Então, achei legal de compartilhar também, coloquei ali no chat, quem quiser ver a apresentação dela. Obrigada, Bruno. Alguém? Wesley, ó, pode falar, e depois o Wesley quer, ó. Acontece. Rapidinho. A Só para confusão de completar. microfone acontece. Quem vai primeiro, eu ou ele? Pode ir, Lívia. Certo. Só para completar a fala de Bruna, assim, de que realmente é um processo bem difícil esse de identificar-se enquanto mulher lésbica dentro de um atendimento, né? Tanto é que tem mulheres lésbicas que procuram atendimento a um exame de prevenção, até com o médico, e não se identificam enquanto mulher lésbica. Elas silenciam esse fator sobre ela, justamente por medo dessa questão do preconceito e da opressão que vai sofrer, né? E às vezes, quando você se identifica enquanto mulher lésbica, você é tratada de uma forma e aí você não procura mais tratar de saúde da família ou qualquer outro setor de saúde. Aí termina não tendo esse processo de cuidado direcionado, que é um direito seu, né? E, enfim, é bem problemático, Bruno. Infelizmente, é a realidade de muitas mulheres lésbicas. E até assim, eu até começo a pensar e a refletir quando a gente pensa em uma mulher lésbica que tem umas características mais femininas. Por exemplo, ela consegue não falar sobre a sua sexualidade em uma consulta médica. Mas aí, quando a gente pega uma mulher lésbica que tem uma característica mais masculinizada, ela não tem esse direito, ela não tem esse poder de não falar sobre a sua sexualidade. Porque isso não quer dizer que ela seja uma mulher lésbica, ainda tem isso, detalhe, né? Mas aí só pelo fato de você se caracterizar, se vestir, ter uma forma mais masculinizada, as pessoas já entendem que você é uma mulher lésbica e aí o atendimento nem lhe dá essa opção de dizer ou não sobre a sua sexualidade. E termina meio que as pessoas já falando e o atendimento já se direcionando a esse cuidado, né? Enfim, só para completar, é bem tenso. Isso que na apresentação dela, por exemplo, ainda tem um recorte só cis, né? Então ela nem foi para pessoas trans, enfim. Então é um recorte bem ainda menos, eu acho que ainda que sofre menos preconceito e sofre menos com isso nos atendimentos médicos, né? Enfim, em todos os âmbitos. Wesley? Opa, bom dia a todos. Bom dia. Eu tenho uma pergunta aí e tal. Não, se eu estiver sendo preconceituoso, aí me desculpa. Eu sou hétero, branco. Aí eu tenho uma pergunta seguinte. Porque aqui na minha cidade muito pequena, aí muitas das vezes quando uma mulher é lésbica, ela tem, tipo assim, perde um pouco da feminilidade dela. Às vezes tem umas que raspam a cabeça do lado, tipo assim, fica menos feminista. Aí, no caso, assim, isso é por causa tanto do preconceito, para que, o homem já vê e fala, não, essa mulher gosta de mulher. Ou é o jeito dela mesmo, que é tipo assim, uma mulher, se ela gosta de outra mulher, é porque ela gosta de mulher, né, no caso. Aí, quando a mulher sentar em pular de perdendo um pouco da feminilidade dela, às vezes ela tá, assim, uma mudança de, como é que eu dizer?
de gênero ou é o jeito que ela gosta mesmo de se vestir? Tipo assim, se eu estiver sendo preconceituoso, vocês me desculpam. Tipo assim, é uma pergunta, porque assim, tem vezes que você vê uma mulher que ela é lésbica, que ela é feminista, é muito bonita. Aí, às vezes você vê uma que ela é, tipo assim, tá pro lado mais de homem, aí fica meio assim, não é assim que fica feio ou não, mas eu fico meio que pensando assim, que aí às vezes também pode acontecer de uma mulher que é lésbica também não gostar, não sei, porque está indo pro lado meio de homem. Vocês conseguem, assim, me responder? Vocês me desculpem se eu estiver sendo preconceituoso. O que é feminino, Wesley? Se eu Para penso assim, feito você. mulher, né? Assim, mais assim. E o que é mulher para você? Como é que é? O que é mulher para você? O que é que você olha assim e fala, eu olhei na rua, tem mulher. Você fala assim, do jeito da pessoa se vestir ou não? Não, tô falando do que você está dizendo sobre ser mulher. O que é para você? Se você for explicar com outras palavras, né? O que é mulher para você? Não, mulher eu falo, mulher assim, mulher mesmo, assim, mulher. Às vezes tem mulher cabelo curto, Você... mulher cabelo grande, mas você vê assim, a mulher tem feminilidade. Pronto, aí eu perguntei o que era feminino. Você percebe como é difícil quando a gente é perguntado assim, o que é mulher? O que é definir mulher? Né? Essa é uma pergunta que eu gostaria, na verdade, de trazer para você refletir mesmo, assim, poxa, o que é homem? O que é mulher? O que é feminino? O que é feminilidade? O que é... Porque o que você está trazendo, na verdade, são argumentos dentro de uma convenção padrão que alguém diz que é, mas não é a gente que diz que é. Não somos nós que questionamos, isso foi dado pela sociedade. Então, falar, por exemplo, você foi falando aí quando você falou assim, tem mulher que raspa a cabeça, aí eu ia fazer isso, né, para falar, nossa, eu fui chamada de mais feminina porque eu raspei aqui do lado, né, aí depois eu ia fazer isso, raspei do outro lado também, né, então essa marcação que você está trazendo é ainda o que você olha e o que você, Wesley, fala. A Jan é mulher? Ai, não, a Jan não é tão mulher porque ela raspou do lado, então provavelmente ela gosta de outra mulher. E eu entendi que você colocou isso como um código para que homens não se aproximem. Então, é muito complexo a gente definir porque nós não somos nem humanos. O que é um ser humano? Ninguém aqui é humano. Todo mundo aqui é biologia, no máximo. Célula acoplada que foi crescendo, foi desenvolvendo e mutou. Nós somos mutantes de uma célula. Por quê? Porque nós nos constituímos como humanos. A gente se constitui, você se constitui como homem dentro do que você considera do que é ser homem. E aí você pode dizer, não, Jean, eu sou homem com certeza. Aí você vai me dizer, eu sou homem porque eu faço isso. Tudo que a gente faz não diz o que a gente é. Diz o que a gente fez. A essencialidade quer dizer o que é, e aí você coloca isso, é uma conversa, e claro que para a gente soa, não necessariamente como preconceituoso, mas como aquele blá 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 que a gente está cansado de ouvir, tá? E aí eu acredito que eu estou falando aqui pelas feministas, ativistas, né, todas, e nesse sentido. Então, é complicado, assim, o que você quer colocar, porque não existe. Olhar e dizer, a Isabela é mais feminina, não existe isso. Nós temos isso na nossa cabeça. Porque nós assistimos muita televisão que diz isso, porque nós assistimos muita literatura que diz isso, porque nós ouvimos nossos pais falarem isso. Mas quando eu falo, mas por que fazer algo torna alguém mais mulher? Por que usar algo torna alguém mais mulher? E aí, quando a gente começa a se questionar, é para ficar perdido mesmo, é para você parar e falar, eu vejo outra pessoa, ponto. O que eu estou vendo é outra pessoa. Pode ser, inclusive, uma mulher, e aí, isso que você fala, por exemplo, quando eu vejo uma mulher mais masculina e tal,
Isso, por exemplo, está dentro da tese de que mulheres negras vivem solidões. Mulheres negras, héteros, que gostam de homem, que gostam da genitália masculina, para além de gostar do gênero masculino, gostam da genitália masculina, e blás, não conseguem ficar com homens porque homens olham para elas e falam que elas são muito masculinas. Porque há uma ideia de que mulheres negras não são mulheres. É por isso. Então, ver uma mulher com o cabelo balançando ao vento é uma ficção de que ali é um padrão de mulher. Aquilo é ficção, aquilo é coisa da cabeça de quem está vendo. Não, já é coisa da cabeça de quem está vendo. Só que existem várias pessoas que concordam com essa ficção. Existem várias pessoas que vendem essa ficção. Existem várias mulheres que vendem que o fato delas estarem com o cabelo sedoso, louro, balançando ao vento, ela é desejável. Isso tudo é muito ficcional. Tá? Então, tudo que você estiver vendo é ficção. Tá? Não é real. Foi construído para ser o que você está vendo. Não é essencial. A mulher que você chama de mulher foi uma construção que te deram, uma pílula que te deram, e você consumiu, e você nunca questionou o porquê que mulheres que gostam de outras mulheres são violentadas por homem a partir de estupros coletivos. Esse é o questionamento que você tem que fazer. Por que que aquela mulher é violentada? Né? Por que que aquele homem é violentado e muitas vezes assassinado? E as mulheres também. O que é que tem ali que diz que não? Né? Não pode ser só uma imagem. Infelizmente, é a priori só uma imagem. Ah, é isso, então eu vou questionar se for... Então, assim, a primeira pergunta, Wesley, é você se perguntar o que é que faz de uma mulher, o que é que faz de um homem, o que é que faz de uma criança, o que é que faz de, enfim, de qualquer coisa, qualquer ser. Que aí você vai perceber que não tem resposta fechada, tá? Não tem resposta que encerra isso. Espero que eu tenha te ajudado a pensar sobre, porque responder é impossível te responder. Não tem, para mim, não tem resposta. E saiba que eu entendo que aqui é um lugar seguro para você falar isso, mas em vários outros lugares você não vai estar em um lugar seguro para falar isso, porque você, de fato, pode acabar ofendendo mesmo muitas pessoas, e talvez alguém até tenha se sentido ofendido, como você falou, e você já pediu desculpas. Mas te peço para que você continue com o exercício de entender, de questionar, mas começando com o pressuposto de que todos somos pessoas humanas, que vamos colocando cápsulas e roupinhas, sabe aquela bonequinha que vai colocando roupa, escolhe e tal, mas essas roupas são personalidades, são caráteres, são características, isso é a conjunção, né, da identidade da gente, tá? Espero que alguém mais possa complementar, e se alguém sentiu aqui ofendido, por favor, expresse também, para que a gente, né, entenda. Eu me senti ofendido quando ele falou raspado, tá, gente? Por isso que eu vou mostrar para ele aqui, porque eu vi que eu estava mais feminina bem depois que eu raspei. Então, acho que não é bem essa a lógica, não, né? Quando eu estava com black, não tinha isso. Black gigante, não, eu não era feminina também, porque, né? Quer comentar sobre alguém? Isso que eu ia falar, Bela, por favor, Lívia. Eu só queria comentar uma coisa, que eu acho importante aparecer esse tipo de pergunta, e agradeço, Wesley, por você acabar se expondo, né, e falando aí das suas fragilidades, de não saber um pouco sobre o universo LGBT, e aí acaba realmente aparecendo um pouco de preconceito, assim. Mas eu acho incrível você estar aqui e colocar essa dúvida à mostra, assim, que possibilita que a gente reflita, possibilita que a gente consiga avançar na discussão do que a gente simplesmente discutir só com a nossa bolha, só com quem já sabe, só com quem já está na luta, sabe? Então, eu acho que a Jan falou perfeitamente, eu acho que tudo isso que você perguntou perpassa por uma
por uma imagem que foi construída do que é gênero, do que é sexualidade, e que tudo isso é construção humana, não é nada natural, biológico, tudo isso nós construímos na nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcal, que é uma sociedade LGBTfóbica, é uma sociedade racista. Então, a gente tem que refletir por que a gente acredita que mulher é só mulher que performa a feminilidade, que inclusive pode existir dentro da comunidade LGBT, sim, né? Assim, pode ter mulheres lésbicas que restringem as suas relações com base também nesse estigma de feminilidade. Pode existir tudo isso na sociedade como um todo, porque é que a gente aprende desde a infância, né? Mulher tem que agir de tal forma, né? Eu já falei em um outro momento que, quando eu estava na escola, a professora falou comigo assim: fecha as pernas que você é mocinha. Então, eu fui ali sendo podada, né? Assim, o tempo inteiro na minha infância, de que eu tinha que usar a saia, que eu tinha que usar, ficar de perna cruzada, não posso sentar de perna aberta, né? Assim, e os homens aprenderam que tem que sentar de perna aberta, né? Porque é o imaginário, aquela coisa ali no meio das pernas é gigante, né? Aquilo que é o poder. Então tem que ficar de perna aberta mesmo para caber ali para todo mundo, visualizar, e aquele poder ali é colocado, inclusive, na forma de sentar. Então, acho que é uma reflexão importantíssima da gente ter aqui, e agradeço a possibilidade de ter, viu, Wesley? Que isso, não, obrigado vocês pela explicação. É porque, eu não sei em qual cidade vocês moram, aqui na minha aqui, é que acho que 100 mil habitantes só, aí muitas vezes é assim, sabe? Às vezes uma mulher é lésbica, aí ela, tipo assim, tem, igual eu falei, perde um pouco da feminilidade para, não sei se é um jeito de vencer os preconceitos, e já às vezes você vê assim, casal de lésbicas que fala com isso, fala comigo, fala com outros, que é lésbica e é feminista. Aí eu, tipo assim, aí eu falei, eu vou perguntar, né? Mas muito obrigado aí pelas explicações aí. Vamos aprendendo junto aqui. A Maria Eduarda tinha levantado a mão, aí a Bruna e a Nayane também levantaram. A Maria Eduarda, você quer falar? Ela tinha levantado primeiro. Desistiu, será? Mas Vai lá, Eduardo, que tá Nay. aqui. A Bruna levantou Ah, depois. Pode falar, Bruna. Eu acho que só para complementar o que vocês falaram, que já foram falas muito boas, assim, me vem muito na cabeça isso que o Wesley falou, de ser uma cidade pequena e tal. Então, também volto para algo que vocês mencionaram bem no início, que em cidade pequena isso pode acontecer muito mais, né? Que é talvez uma falta de representatividade, uma falta de referências. Então, às vezes esses cortes de cabelo, essas coisas que não fazem de uma mulher ser menos mulher ou menos feminina, enfim, às vezes isso é uma forma de ir se explorando também e de se afirmar, de certa forma, né? Então, eu acho que eu já vi muito isso na minha adolescência, apesar da minha cidade não ser tão pequena, de muitas amigas explorarem isso também por uma forma de tentar compreender, tentar se entender como lésbicas, tentar, de certa forma, ter uma afirmação, né? Então, acho que isso é importante também. Quando a gente vai pensando em representatividade, às vezes a gente não tem pessoas de referência ao nosso redor, enfim. É eu agora?
Não sei se a Maria Eduarda vai conseguir. Eu queria só fazer um comentário, assim, não é uma pergunta nem nada. Eu acho, primeiro assim, né, colocar que esses eventos aos sábados sempre são assim, né? Desde o início, desde o semestre passado eu venho falando que sábado é dia de repensar várias coisas, de refletir, sair daqui com a cabeça assim, repensando mesmo na nossa vida, em tudo que a gente faz. Então é muito bom e já convido as pessoas para continuarem conosco, né? Eu vi pessoas aí falando que também não tem muito contato, então já fica o convite. E aí eu costumo sempre falar que falar sobre diversidade, as pessoas às vezes costumam pensar em privilégios, né? Assim, que a gente vai falar sobre determinado público e isso é um privilégio. E aí eu fico pensando como que falar sobre isso é importante para a sociedade como um todo, né? E aí eu fico pensando na minha experiência, que foi sempre fui uma pessoa que não gostava, assim, de coisas que eram consideradas femininas, né? Eu sempre gostei de ter o cabelo curto, e aí eu não usava vestido, e as pessoas falavam, coloca um brinco, usa vestido. Isso que a Isabela tá falando, né? Te fecha as pernas, você é mocinha. E eu sou hétero, assim, né? E aí como que é importante para mim também ouvir vocês falando disso, né? E aí eu lembro que, acho que foi na quinta série, eu tinha, na época do Orkut, tinha uma foto minha dando um selinho na minha mãe. E aí e eu já tinha, né, essa coisa de não usar coisas consideradas femininas, e aí o pessoal da escola parou na porta da minha sala para me chamar de sapatão. E gritando, e assim, escola inteira, gente. E eu, assim, eu chorei sem nem entender o que estava acontecendo, sabe? Por quê? O que era aquilo? E essa é uma experiência, assim, que eu, vira e mexe, eu paro para pensar, principalmente porque depois eu fiquei pensando, esse movimento todo veio de um menino que dizia gostar de mim. Então, assim, e aí eu fiquei pensando muito nisso tudo, sabe? Essa questão dessa violência, né, que as pessoas sofrem, e essa questão de como que os meninos são ensinados a demonstrar afeto, né, desde cedo, e como que a gente aceita também esse afeto, né, como que a gente também é ensinada a aceitar esse tipo de afeto. Ele faz isso porque ele gosta de você, né, então ele te violenta porque ele gosta de você, e a gente tem que aceitar isso. Então, assim, foi uma experiência que até hoje eu fico refletindo, gente, o que foi isso, sabe? Aí eu queria compartilhar um pouco com você. Legal demais. Gênero está sempre atravessado nisso, né? Não dá para a gente separar, e eu acho que é importante trazer a interseccionalidade sempre para as nossas discussões, né? Ruth, Oi, gente. Eu não vou ligar minha câmera porque eu estou literalmente de pijama e de touca de cetim na cabeça, então acho que não vai ser muito legal. Mas eu queria fazer uma pergunta mesmo. A fala da Jan me tocou muito porque hoje eu falo abertamente, né, sobre ser uma mulher lésbica. Isso para mim não é uma questão, mas eu também vim de uma família muito religiosa. E aí, durante um tempo, para mim era difícil pela falta de aceitação da minha mãe. E isso me tocava muito. Hoje a minha mãe me aceita, ela tem contato com a minha namorada vai na casa dela, e eu acho que a aceitação da minha família me fortaleceu muito para que hoje eu consiga falar abertamente sobre a minha sexualidade. E aí eu queria saber, e ainda assim, em alguns momentos, igual agora, eu saí recentemente né? E aí eu senti que eu estava muito na minha zona de conforto, onde eu poderia falar abertamente sobre minha sexualidade e tudo. E eu fiquei pensando sobre como está sendo esse processo para a Jan, né? Que ainda está nessa fase, eu não sei se é de entendimento, Jan, desculpa se eu estou falando, né? Foi a forma que eu entendi, mas ela ainda está trabalhando isso pela falta de apoio familiar e você discutir abertamente com as pessoas sobre essas questões. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu tenho meus colegas Então, Ruth, em relação à sexualidade em si, hoje não é uma questão da Jan. Na verdade, acho que nunca foi, mas sempre foi ponderado. Consegue fechar, Bela? fechou. Maria Eduarda, tá com aí.
Mas eu sempre pesei, né, o lance público, sempre, sempre, o público sempre foi um peso. Eu cheguei a falar na última live que eu estava, que eu já defendi o armário, sim, não, peraí, o armário é um lugar de proteção, inclusive. Além, por mais que se saiba da opressão, né, que tem ali a opressão digamos assim, o valor pragmático do armário, ele traz um resultado hoje, que é me proteger de uma exposição do qual hoje eu vou ficar muito mal. Mas ele tem um valor de opressão que é macro, que é toda uma sociedade te empurrando para ficar ali dentro. Então, esse contraste, né, esse jogo, já me fez defender o armário, assim, hoje eu não defendo o armário, mas eu meio que digo para as pessoas que são próximas de mim, tudo bem ficar aqui, sabe, porque eu senti falta disso. A minha mãe, ela tem uma postura de me apoiar, assim, enquanto pessoa, mas se eu falar o nome da minha companheira, que eu já estou com a minha companheira, vou fazer 4 anos com ela, minha mãe fica 2 dias sem falar comigo. Se eu falar que, assim, falei, né, se eu falar não, gente, estou falando de coisas que eu falei e esse prazo é real, assim, a gente comprou um terreno juntas, a gente quer construir e tal, minha mãe ficou 4 dias sem falar comigo, aí a minha mãe não pergunta como eu estou, quando eu cito o nome dela, se eu falo algo, né, de trabalho e tal, que envolva o tema, minha mãe fala que está muito mal, dor de cabeça, minha mãe emagreceu nesses últimos dias, nesses últimos meses, e ela associa que é porque ela não está bem da cabeça, então ela sempre fazendo uma referência a Jan, ao meu relacionamento, então assim, para minha mãe ainda é a coisa da sociedade, que é, eu não sou lésbica, eu sou lésbica porque estou com alguém, que é a prática, por exemplo, da religião. A religião diz que toda pessoa é querida e amada e abençoada por Deus, mas se você manifesta, e aí você pode ser, inclusive, a Igreja Católica, né, não, você pode ser homossexual, você só não pode ter o ato homossexual. E eu entendo que, de fato, são coisas diferentes, né, talvez até por isso, tem uma absorção de tantos padres, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, mas... E aí a minha mãe usa essa mesma lógica, né, então ela pensar que eu sou lésbica é uma coisa, ela pensar que eu estou com alguém é outra coisa, porque esse alguém materializa a minha sexualidade para a comunidade, e minha mãe morre de medo que eu fale para a minha família, eu nunca falei para o restante da minha família. Minha madrinha curtiu 15 fotos minhas no Instagram, minha madrinha tem 60 e poucos anos, curtiu 15 fotos minhas no Instagram semana passada, e todas tinha eu, Amanda e meu enteado. Então, acho que eu não preciso mais falar, eu estou nesse exercício de, olha, eu já tenho a minha mãe para lidar, então, minhas primas já curtem, já comentam o nome de uma forma super assim, manda abraço para Amanda e tal, a gente não tem um convívio com eles, tá? Então, assim, Ruth, a grande questão aí é que eu literalmente estou num processo terapêutico com a minha mãe. Por quê? E aí, a questão racial é importante para a gente, para mim. E aí, minha terapeuta me deu 2 sacolejos e falou, olha, a lógica matriarcal, ela é uma lógica hétero. Não tem essa história de que, a mãe preta, querida, não, ela é hétero. Ela é heteronormativa. As culturas africanas, elas também seguem uma lógica, principalmente com o avanço com a colonização, heteronormativo. As pessoas que eram consideradas sexo neutro ou terceiro sexo, dentro dessas tradições milenares, elas foram dizimadas. Tem o trabalho da Meg Hayara que vai mostrar isso. Então, assim, a grande verdade é que dentro da colonialidade, né, a gente falou já de feminismo decolonial, dentro da colonialidade, a matriarca, que é a mãe, que é essa mãe preta, que a gente fala que é forte, que é guerreira, né, ela é cis heteronormativa. Minha mãe. Então, dentro dessa interseccionalidade, o bicho pega, porque eu estou falando de um feminismo preto, que está vindo da mulher preta, que é uma mulher... Ela é hétero. Tá? Ela é hétero. E aí isso lasca comigo, porque eu sei discutir sobre isso tudo, mas eu não sei virar para minha mãe e falar assim, caraca, me ama como eu sou,
porque eu não consigo abrir a boca para falar certas coisas com ela devido ao poder matriarcal que ela tem sobre mim. Eu sou filha única, tá, gente? Só para ajudar mais, assim, eu não tive irmão para falar assim, porra, tô do seu lado. Eu não tive, assim, não tenho. E a minha prima, que, assim, não, tudo bem, minha prima, enfim, conversa com a Amanda, convive e tudo mais, a minha prima, ela não gosta da atitude da minha mãe, então ela não me ajuda, ela complica, ela é muito afrontadora, então ela fala assim, que nada, ai, fala pra tua mãe mesmo, minha prima é, assim, super escandalosa, fala pra tua mãe mesmo, que nada, não tem nada a ver contigo, você paga tuas contas, minha prima tem 33 anos, você paga tuas contas, tu faz tuas coisas, não sei o que, né, dá pra fazer aquele realidade, expectativa e realidade, a expectativa, perto da minha mãe. Ô, tia Cal, e Jean, tá bem? Muda tudo, assim. Aí eu falo, gente, é real esse poder da minha mãe, assim. Porque na hora de resolver problema com a família, minha mãe bota todo mundo no eixo. Na hora de expor o problema da família dela, minha mãe consegue cavar o buraco mais fundo e colocar eu e meu pai dentro. Vocês não têm noção. É uma força, um poder que é muito difícil para a Jean, que sempre esteve nesse lugar, né, de ser protegida, de ser acolhida, de não precisar fazer esforço para lutar contra uma sociedade lá fora, porque eu tive o privilégio de uma estrutura familiar padrão, tá? Ou seja, meus pais são casados até hoje, meu pai aposentou, eles vivem, então, numa rocinha distante de tudo, porque minha mãe disse que a cabeça dela não está muito boa, ou seja, ela morre de medo de chegar no bairro onde ela mora, com a minha companheira, se treme na base disso acontecer, porque isso vai desmaterializar. Então, hoje eu estou nesse exercício, né, de estreitar um relacionamento com ela, para que ela extrapole essa lógica de que o meu relacionamento afetivo é a materialização do que eu, na verdade, já sou, independente disso. E esse é o maior exercício que a gente precisa fazer com a sociedade como um todo, né, essa ideia de olhar e ver e dali tirar a conclusão. Então, Ruth, é muito isso, assim, não é um entendimento da Jean. Eu tenho essa lógica eu tenho uma coisa de uma abjeção. Eu tenho, e aí, sendo muito aqui sincero, eu só vou falar uma vez para quem, de fato, aqui, para quem entende os códigos, quem não entender, não me perguntem, mas eu tenho algumas características de disforias, então, isso tudo fala de eu pensar esse lugar muito por conta da raça. Eu penso muito essa questão do gênero por conta da raça, não por uma questão de ser contra o movimento lésbico. Eu acho que tem uma questão racial ali que o movimento lésbico da década de 70, 80 não contempla e não dá para eu olhar e falar, legal, massa. Mas, e eu acho que não ser lésbica não está ligada ao relacionar-se com outra mulher, mas sim a estrutura de afeto que o nosso corpo tem perante o que está na sociedade. A nossa estrutura de afeto é uma estrutura muito mais horizontal, tá? Por mais que se tenha opressão dentro dos relacionamentos lésbicos, a gente não pode esquecer isso, existe violência, existe, como é o nome daquilo, gente? Alienação afetiva, existe tudo isso, tá? Porque nós somos humanos, a gente não presta enquanto humano, então dá igual. Mas, na minha cabeça, o relacionamento lésbico, ela tem a lógica de uma estrutura horizontal. Quem vive o tempo inteiro tem que estar dentro de casa, eu vivo com a minha companheira, e o tempo inteiro a gente quebra essa lógica do quem vai cozinhar, quem vai lavar, é outra coisa. Se a gente vive outra parada, não é a mesma coisa do hétero. E eu já vivi relacionamentos héteros, não é a mesma coisa. As coisas não estão estabelecidas, as coisas estão sendo construídas, porque a gente precisa quebrar o tempo inteiro uma lógica de que uma vai trabalhar mais e a outra vai cuidar da casa. Essas lógicas, pelo menos aqui na minha casa, não tem. Né, as duas deixam os pratos sem lavar, as duas deixam a casa sem varrer, as duas varrem juntas, uma semana uma varre mais, outra semana outra varre mais, não está estabelecido. E a gente discute muito sobre isso, tá? Então, assim, em relação a essas coisas todas, eu estou vivendo, assim, mas quando chego perto de minha mãe e minha irmã, ainda é um troço que eu acho que a marcação racial empata e me obriga a viver de outro fluxo, e eu fico muito feliz com as pessoas, eu fico com inveja quando eu vejo as pessoas. Sabe qual foi a foto que eu recebi, Bela, esse final de semana? O Luiz almoçando com o companheiro na casa da mãe,
E aí eu falo, eu queria estar almoçando com a minha mãe, com a minha namorada, queria estar lá na roça catando as melancia, os mamões, não rola ainda. E isso me abala muito, porque eu sempre fui muito família. Então é nesse lugar, assim, Ruth, é um troço complexo, assim, já consegue teorizar sobre a própria vida, sobre o próprio trauma, mas eu tô aprendendo agora a dar os passos. E é um desafio, que eu acho que sai daquele lugar ali, né, de apenas representar. É um puta desafio. E é isso, minha gente, abri demais minha vida aqui hoje, foi quase minha terapia. Eu queria falar dela, tem problema se eu falar um finalzinho aqui? Fica à vontade. Não, é porque esse afeto, né, que a gente tem, de mim também já, eu também sentia falta desse afeto, eu sentia falta de poder estar com a minha namorada no meu ambiente familiar, porque eu também sou muito família. Então, e assim, no meu antigo relacionamento, eu tinha contato com a família dela, mas ela não tinha contato com a minha família. E eu percebi o peso religioso que tinha em cima da minha mãe. Minha mãe uma vez falou para mim assim, se eu te aceito, eu estou indo contra o meu Deus. E isso para mim foi muito pesado. Ouvir o quanto a religião pesava na aceitação dela. E aí uma vez a psicóloga dela veio falar para mim, falou comigo assim, que ela se sentia falhando como mãe por não conseguir me aceitar. E aí eu fui começar a estudar sobre isso, eu fiz um TCC sobre os impactos, né, psicológicos causados nas pessoas LGBTs que não têm apoio familiar. E aí a minha pergunta foi muito em cima disso, sabe? Se... Mulher, eu tô no exercício de tentar fazer a minha mãe fazer terapia. Eu acho que se eu conseguir isso, eu acho que muita coisa vai andar. A minha terapeuta tá querendo, inclusive, interferir, ajudar nesse sentido. Porque... não sei a idade da sua mãe, Ruth, mas a minha mãe tem 58 anos de idade, mas é uma pessoa, mas assim, a minha tem um espírito de 66, tá? Assim, a minha mãe, ela é velha, eu acho que ela deve ser de Nanã, nem sabe. Minha mãe, ela é velha, então assim, a realidade da minha mãe, quando a minha mãe fala de sapatão, minha mãe lembra de uma vez, de uma vizinha e tal, e ela fala com um nojo, assim, mas ela super conversava com essa mulher. Ela fala da história com nojo, mas não da mulher com nojo, é muito doido. E aí, a minha mãe, ela tem uma ideia, sabe, isso, é velha, assim, no sentido de você parar e eu olhar uma professora que é minha amiga, que eu falo, minha mãe não nasceu no mesmo ano, nem na mesma década que essa mulher, não. Minha mãe nasceu 10 anos antes. E nem ela sabe. Então, minha mãe tem uma mente velha. Minha mãe, ela não lê, ela não gosta de ler. Ela diz que a cabeça dói, isso e aquilo. Teve uma educação muito precária, muito, muito precária. É uma pessoa extremamente crítica na vida. Mas ela não tem contato. Assim, meu melhor amigo foi o primeiro casal a casar na Bahia, oficialmente, assim, saiu no jornal desse tamanho, levou o marido para conhecer a minha mãe, bateu papo, né? Minha melhor amiga agora também tá nessa vida de vale, sabe? Então, assim, e minha mãe tá vendo isso acontecer, ela tá achando que é abominação, porque ela não tem com quem conversar, ela não sabe, minha mãe não faz nada, assim, minha mãe é dona de casa e aquilo. Então, eu acho que tem esse ponto também, assim, que eu estou nesse exercício. Eu já disse a ela que estou fazendo terapia, ela ficou assim. Agora eu vou dizer a ela que eu estou tomando remédio, porque eu estou tomando remédio para ficar na paz já, para ter as coragens da vida. Na verdade, enfim, eu precisei mesmo, por conta do doutorado. Mas, assim, nada grave, nada tarja preta, mas uns fitoterápicos, uns negócios assim, para auxiliar mesmo na mente. E aí, quando eu falar isso para ela, que eu fui num psiquiatra, eu sei que ela vai surtar. Ela vai surtar, porque para ela, só quem cura é Deus. É nesse nível. Então, desculpa ter te cortado, Ruth, mas tem esse perfil da minha mãe, assim, de uma pessoa velha mesmo, assim, muito velha, assim, e ela acha tudo muito abominação a ponto de gritar. Minha mãe nunca fez terapia, minha mãe não é de festa, então, enfim, tem esses troços, assim, que é tenso, assim. E aí, como ela tá na roça, não tem internet. Não sei como é que ela vai fazer essa terapia ainda, mas eu tô pensando, tô exercitando, assim, tô torcendo que ela vá logo para Salvador para poder fazer uma terapia online. Mas eu tô exercitando, eu acho que isso vai ser uma coisa que pode me ajudar muito. Agora sim, tem que ser uma terapeuta preta, porque senão não vai rolar. Ô, Jean, eu não vou falar que somos irmãs, porque a minha mãe tá no... Porque eu sou de BH, mas a minha mãe tem características muito parecidas com as da sua mãe. Depois a gente pode trocar mais sobre isso. E eu vou querer. Para as pessoas falarem, por favor.
Por favor, vamos sim. Eu ia adorar ser sua irmã, viu? Porque ia ser ótimo não estar sozinha nessa, mas gente, ser filha única, foda. Eu também ia adorar ser sua irmã, já. Ui, é muito ruim ser filha única. Você não tem noção, não tem um irmão para gritar, para brincar, para bater a cabeça na parede, não tem nada disso. E ainda, todas as expectativas em cima de você. Todas, tudo. Oi, gente, mas a Ai, irmandade horrível. já está posta, né? Mas você entendeu? O irmão que interfere na família ali, que fala, grita com a mãe, sabe? Esse aí. Aquele. Não rola. Mas ter irmão também não é garantido, não. Não, eu sei. A expectativa era que eu conseguisse, né, Bela? Você diminuindo aí, mas eu entendi, Bela. Não é para eu ficar com vontade, né, de ter irmão. Mas é isso mesmo. Camila, a gente já está caminhando para o final, sei que a barriga já deve estar roncando aí, mas a discussão tá bem legal, né, Camila? Oi, dá para me ouvir? Sim. Dá. Não, é que durante, né, a exposição de cada um sobre suas experiências, várias coisas, eu fui lembrando de várias coisas, né? E aí eu queria compartilhar um pouquinho, assim. Talvez eu não seja muito boa com as palavras, mas é isso. Sobre esse processo, que a Jean falou de ter propriedade para falar sobre o assunto, mas ao mesmo tempo com algumas pessoas, no caso dela com a mãe, no meu caso com o pai, não ter essa coragem de falar, parece que, né, enfim, a gente tem propriedade para falar com todo mundo e quando chega com essas pessoas específicas, a gente não sabe nada do assunto, a gente fica com medo, se treme na base. E eu passo muito por esse processo. E também, né, voltando lá atrás, quando ela falou sobre essa questão sobre sapatão ser considerado como se fosse um gênero, assim. Não ser considerado, mas essa questão de o quanto sapatão, a palavra sapatão é um gênero. Porque aí entra também na vestimenta, né? Eu nunca fui uma menina feminina, assim, né, dita feminina, entre muitas aspas. Nunca gostei de roupas femininas, sempre gostei das brincadeiras mais de menino possível. Só que na infância, né, a gente não entende isso, mas as pessoas sempre ao redor botam um vestido, botam uma saia, enfim. E aí, quando eu comecei a entender um pouco da minha sexualidade, isso veio muito à tona, porque eu pensei, caramba, todo mundo já fala que eu sou, aí agora eu vou chegar, e eu negava, obviamente, eu passei até por um processo de reproduzir muito preconceito, dizer que eu tinha nojo até de pessoas que eram LGBTs, né? Justamente por essa defesa, e eu não entendi, eu fui entender isso, assim, bem recentemente até, tem bastante tempo que eu me entendi enquanto uma mulher lésbica, mas tem pouco tempo que eu entendi que isso aconteceu, porque eu meio que bloqueei até essas lembranças, mas enfim. E aí eu sempre me reafirmava, não, eu sou hétero, eu gosto de meninos, namorei, fiquei com um monte de meninos assim que eu não dava a mínima mesmo, eu era terrível nos relacionamentos, porque eu não ligava se eles traíssem, qualquer coisa, eu não ligava porque eu não gostava dessas pessoas, eu estava ali porque o certo é eu estar, todas as minhas amigas estão namorando, então eu tenho que estar namorando também, um menino, de preferência. E aí, quando eu comecei a me entender, eu fiquei nessa luta, eu falei, caramba, eu me afirmei tanto que eu era hétero, e agora, caramba, não sou. E aí eu comecei num processo de tentar me forçar a usar roupas mais femininas, porque aí, nossa, eu sou sapatão, mas olha, gente, eu também sou feminina, que legal, né? Enfim. E mesmo depois de ter me entendido, eu demorei muito para querer falar sobre isso. Eu me descobri assim sozinha, canal do YouTube. Tinha um canal que era muito famoso, eu acho que era o canal da Gibi, não lembro. Eu acho que era isso. Que era muito famoso no YouTube, e aí eu meio que via aquilo como se fosse pornografia, sabe? Escondida no canto, no meu quarto, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu estava pesquisando sobre esse meio LGBT, né? E aí eu estava lembrando sobre isso, eu pensei sobre essas violências que a gente faz com a gente mesmo. Porque mesmo tendo me entendido, eu já tinha certeza do que eu era, eu montei todo um plano na minha cabeça mirabolante para me assumir. O primeiro plano era, eu não quero decepcionar meus avós, então eu vou esperar eles morrerem. Porque eu tinha a noção de que eles eram velhos e uma hora isso ia acontecer, então eu só posso me assumir depois que eles partirem, porque eu não posso de forma alguma decepcionar meus avós. E aí, né, foi acontecendo dessa forma. Só que aconteceu que antes, né, minha mãe sempre sabe, né, como já falaram aí, minha mãe me puxou do armário, mas só comigo. Ela me perguntou, filha, porque ela viu uma foto da Pitty.
a cantora Pitty, de papel de parede do meu celular. E aí ela perguntou se eu gostava de meninas, aí eu falei que sim, mas que também gostava de meninos, claro, porque eu comecei nesse processo de me assumir bi, aí depois, não sou bi, sou pan. Aí depois, não sou pan, na verdade sou lésbica. E, enfim, eu só queria mesmo expor um pouco disso, que toda essa reflexão que vocês trouxeram me fez lembrar de muita coisa que eu já tinha até esquecido. Quando a Jan falou sobre a coisa com a mãe dela, eu pensei muito sobre a minha relação com meu pai. Eu converso com meu pai sobre várias coisas, inclusive quando rola assunto LGBT, eu sempre defendo, mas aqui no cantinho. Eu defendo assim, não, mas é de boa, é normal, mas aqui no meu cantinho. Eu não falo, não, pai, é de boa, porque eu também sou e tal, eu tenho uma namorada, enfim. E eu namoro há 5 anos e ele vem aqui em casa várias vezes e a menina tá aqui, né, minha namorada. Só que eu não falo, essa aqui é minha namorada. Eu falo, essa é a Aline. Ela é a fulana, ela não é a minha namorada na frente dele. E essa questão, meio que eu deixei guardada por um tempo, eu me convenci de que, mas eu não preciso falar, porque se eu fosse hétero, não teria que falar. Então, como ele não me perguntou, não sou obrigada a falar. Me convenci que isso estava bom para mim. Mas aí eu comecei a refletir mais sobre isso agora que eu estou no 10º período de psicologia, né? Vou me formar, né, no final desse ano. Eu fiquei pensando, caramba, eu sou uma mulher já adulta, futura psicóloga, quase psicóloga ali na porta de entrada, e eu não consigo assumir isso para o meu próprio pai. Né? Dizer, olha, pai, sim, eu sou lésbica, essa daqui que você conhece como minha amiga é minha namorada. Enfim, e aí começou uma luta muito grande aqui dentro de novo, que eu já tinha deixado guardadinha, tinha me convencido que eu não precisava falar sobre. E aí começou essa luta de novo, né? De como que eu vou fazer? Na foto de formatura, eu quero que meu pai vá, eu quero que minha namorada vá. E aí como que eu vou tirar as fotos? Vou ter que tirar a foto assim, abraçadinha de lado, fingindo que é só uma amiga. Enfim, eu tô nessa luta ainda, né? Tô vendo o que eu vou fazer. Mas é isso, eu amei o evento, de verdade, é o 2º evento que eu participo. O outro, eu acho que foi ano passado. Eu tô perdida no tempo também. Mas é o 2º que eu participo e eu gostei bastante. E agora eu tô sempre de olho, quando aparecer mais evento, eu vou participar também. Obrigada. Ô, Bela, deixa eu comentar só essa que a Camila falou da foto. A minha companheira formou agora. E a gente foi fazer foto, porque não tá tendo cerimônia nada, né, por conta do Covid. E a família dela também, a mãe dela também não aceita, tá? Então, assim, as nossas famílias sabem que a gente vive juntos, né? Mas não aceitam, e são as 2 mães que falam assim, ela é branca, né? São as 2 mães que falam assim, não quero, não aceito, discordo, né? Elas verbalizam o não querer. E na foto, foi a primeira vez que a gente ficou todos em um mesmo espaço, sem se falar e sem tirar fotos juntas. Então, eu tirei com a minha companheira, mas foi a primeira vez que a gente ficou geograficamente em espaço tão curto. E quando o pai dela virou para ela e falou assim, mas a casa, porque o terreno que a gente comprou tem já uma meia estrutura de casa, tá quase tão pronta, não são só vocês 2, vem logo, vocês 2 moram aqui. Eu e a Amanda, a gente chorou, depois que ele falou isso, que ele falou de uma forma tão normalizada, isso tem 1 ano, a gente chorou, assim, depois disso eu me aproximei muito dele, né, porque eles moram aqui, meus pais não moram aqui na cidade, então assim, o lance da foto tipo, agora, assim, sabe que é tremer o corpo todinho, assim, mas rolou de ficar no mesmo espaço físico, a mãe dela tá ganhando uma aproximação mais rápida com a gente do que a minha mãe. Eu acho que essa coisa do forçado ir acontecendo e tal, isso tem contribuído para mim. Mas o lance da foto é desesperador. Você imaginar o momento lá. Não quero nem imaginar minha defesa de tese, viu, gente? Partir, eu vou ficar calado. Cara, minha digníssima, minha namorada aí, ó. Todo dia vem aqui dar uma moral para mim, tá exposta. Tô exposta.
Então, bom dia, né, gente? Quase boa tarde. Estou adorando os relatos de todas, maravilhoso, estou amando. Eu adoro essa troca, esse compartilhamento, né? Ouvir as histórias de todo mundo. Só falar um pouquinho, assim, que eu me identifiquei muito com as histórias de todos vocês, assim. Vou tentar ser breve, mas vai ser um pouquinho terapia também, né? Eu sou namorada da Isabela, né? A gente está junta há 2 anos. Sou uma mulher lésbica, mas sou uma mulher no armário. Assim, meio no armário, metade fora, metade dentro, assim. Para minha família, eu tô no armário, mas para os meus amigos, para, né, até ambiente de trabalho, eu estava sempre fazendo questão de colocar namoro mulheres, sou lésbica, né? E isso é uma questão importante para mim. Agora, para os meus pais, especificamente, porque eu tenho uma irmã, né? A Jana sofre com a coisa do não poder ter com quem compartilhar, né? Ter uma válvula de escape ali com a mãe. Eu tenho a minha irmã, mas igual a Isabela falou, nem sempre é fácil, né? Porque eu, por exemplo, tenho uma irmã que ela tenta, não é passar o pano, mas ela tenta amenizar ao máximo os conflitos, entendeu? Então, não é necessariamente a pessoa que eu vou procurar, às vezes, quando eu estou pé da vida com a minha mãe, porque até, assim, eu tenho uma relação, sou muito família, mas não é fácil, porque eu, como mulher lésbica de esquerda, eu tenho uma mãe que é bolsonarista, muito de direita, muito religiosa, Deus, assim, é uma coisa, e o cristianismo é uma coisa muito forte na minha família, e isso é uma coisa que me impede muito, por exemplo, de sair do armário com eles, assim, com ela e com meu pai, né? E é uma coisa que é uma coisa que eu estou, inclusive, tratando na terapia, conversando sobre isso, buscando entender, buscando como lidar com isso da melhor forma que eu posso. Mas é difícil você manter uma vida dupla, assim, porque para minha mãe, eu sou uma pessoa que eu já namorei homens, né? Nunca foi uma relação muito completa, assim, sempre foi uma relação que faltava alguma coisa, e quando eu comecei a ficar com mulher, eu até brinco, né, que parecia que eu via em uma definição muito ruim, e de repente, quando eu fiquei com mulher, era Full HD, Technicolor, 4K, assim, comecei a ver as coisas numa ótica muito diferente, completa, muito mais bonita, e aí eu me identifiquei ali, vi que é quem eu era, que é o relacionamento que eu queria, o tipo de pessoa que eu queria ser, que isso fazia parte de mim. E aí, nisso, é difícil você manter essa vida dupla, assim, sabe? Isso envolve, inclusive, como eu me apresento para eles, né? Assim, às vezes por exemplo, eu acho que eu não passo tanto a vibe né, de estereótipo de mulher masculinizada, mas eu detesto usar, por exemplo, roupinhas assim, um vestidinho, não é nada minha praia, mas sempre rola aquele medo, né? Por exemplo, eu tô com os meus pais, meu Deus, eu tô muito sapatão, deixa eu dar uma quebrada aqui. É difícil a gente manter a sanidade, assim, com essa cabeça dividida, assim, quem eu sou mesmo, como eu me apresento, quem eu quero ser, quem eu sou, e tentar sobreviver, né, nesse ambiente. O armário, para mim, nesse sentido, é um ambiente de proteção, né? Mas também é um castigo, né? É uma coisa que está sempre ali me torturando. Mas é Ô, isso, gente, eu Sara, adorei. Oi, pode deixa eu falar. fazer só uma pergunta rapidinho, aproveitando que a sua namorada não está na sala, há uma pressão, assim, intrínseca no relacionamento para ir se assumir, para ir se avançar, ou não? Ou é super diferente, assim? Vou abrir o jogo agora. Acho que no começo houve um pouco, sim. Pelo fato de a Isabela Isabela já esteve em outros relacionamentos com uma pessoa assumida,
ela é uma mulher assumida, né? Inclusive é ótimo a relação com a família da Isabela. Converso com a mãe, com a irmã, com a avó dela. Eu sou a namorada da Isabela, é uma coisa muito nova para mim, muito linda, assim. Eu queria muito isso em relação à minha família, né? Queria transplantar esse modelo para ela ter o que eu tenho com a família dela. Mas houve um pouquinho essa pressão no começo para eu sair do armário, né? De tipo, nossa, mas eu já estive com uma pessoa fora do armário e agora meio é um retrocessinho, assim, vamos dizer. Mas ela entendeu também que é uma dificuldade para mim, eu sou dependente financeiramente da minha família, infelizmente. Já não estive, mas por questões profissionais hoje estou estudando para concurso e moro com meus pais, então ainda é uma questão mais complicada, mas eu entendo que poderia jogar tudo para o alto, né? Dar um grande foda-se para isso tudo, mas não acho que estou preparada para isso ainda. E é um fator muito importante para mim ser muito família, e por ter os pais que eu tenho, que eu sei, não sei, né? Não posso dizer que sei como reagiriam, mas eu imagino como reagiriam pelo preconceito, pelo racismo, pela homofobia, pelo preconceito até de classe social que eu vejo no meu dia a dia. Eu imagino que não seria nada tranquilo e que seriam anos assim de uma luta para eu ter uma aceitação, algo próximo de uma aceitação. Tenho odiado um pouco isso, mas sei que um dia isso vai vir, assim. Assim, eles sabem também, né? Já houve essa perguntinha, assim, né? De se eu chegou aqui, de se eu tô ficando com mulher, se eu sou lésbica, mas hoje a Isabela, né, respondendo a sua pergunta, né, Jean, ela me dá muito apoio, ela entende o meu processo. Eu sei que não foi fácil para ela, mas ela é a pessoa que mais me dá apoio na minha vida, assim. Deixo essas pressões para análise de cada uma, na minha e na dela, assim, né? Super. Cadê o áudio? Tá aqui. Ai, gente, é isso, assim, agora eu tô com o coração acelerado. Acho que a gente pode encerrar com esse grupo aqui terapêutico coletivo que acabou se tornando, assim, né? Agradecer imensamente Jean, Lívia e todo mundo que compartilhou um pouquinho da sua história, da sua vivência, da sua luta. Eu acho que a gente pode fortalecer esse grupo, assim, sempre que possível. A gente vai se encontrar nos próximos eventos, eu espero. A gente tem um grupo no WhatsApp que tem as divulgações dos próximos eventos. E bom almoço, bom sábado, bom final de semana, e viva a força sapatona, e viva a nossa força feminista, e a revolução vai vir por aí, vocês vão ver. Deus é uma mulher preta e sapatão. Tchau, gente. Beijo para vocês. Gente. Tchau, gente. Obrigada também.